estamos finalizando hoje, né, a nossa série Doutrina em Foco. Como nós avisamos, né, falamos desde o primeiro dia, nós iríamos ultrapassar o mês de abril e fechar na primeira quinta-feira de maio. Amém, irmãos? É um assunto, né, como você viu, extremamente importante, é um assunto... Gente, desculpa, esqueci de vocês. Obrigada, Ministério de Música, ungido, abençoado, perdão. Meu Deus, por isso que tu tá rindo, Marcos? É, né? Obrigada, pessoal. Ai, meu Deus, eu esqueci mesmo. Tô aqui toda, né? Então, gente, é um assunto muito importante, é um assunto extenso demais, né? Tanto que acerca do jejum, estudando, né, e fazendo mesmo o esboço para poder trazer para a igreja, eu vi o quanto ele é extenso, o quanto existem alguns conceitos errados que a gente carregou pela vida inteira, né, por tantos anos, e que a gente precisa dedicar um pouco mais de tempo a respeito para que a gente possa, então, desmistificar algumas coisas e caminhar à luz da palavra, né? Segundo as Escrituras, ela fala acerca do jejum para que a gente possa aproveitar, né, dessa ferramenta, aproveitar dessa bênção que é o jejum. Então, não vou conseguir terminar hoje. Ai, Senhor, mas vai ser parte 1 hoje e parte 2 domingo pela manhã. Amém? Então, domingo pela manhã eu vou concluir. Mas hoje a gente tem muita coisa boa. Eu, particularmente, não conhecia, né, tudo que eu conheço hoje, e sei que não é o todo, né, que eu vou aprender ainda mais, mas eu não conhecia, eu desconhecia tantas referências bíblicas, né, que trazem o jejum para o campo, né, o âmbito da Nova Aliança, do Novo Testamento, né? Então eu não tinha esse conhecimento, e à medida que eu fui buscando, fui estudando, na verdade, irmãos, Deus, ele trabalha conosco segundo a nossa curiosidade. Pega isso. Deus trabalha comigo e com você de acordo com a nossa curiosidade. Eu por conta de ser curiosa, por conta de ter curiosidade sobre algumas coisas e não me contentar com aquilo que me diziam, eu aprendi muitas coisas em Deus. Eu desenvolvi muitas coisas no Senhor. Amém? Então, Deus, ele trabalha comigo e com você de acordo com a nossa curiosidade. E a curiosidade a respeito de certas coisas, ela se dá pelo fato de nós desejarmos e nos importarmos com aquilo. Aquilo que você não deseja, aquilo que você não se importa, você não exerce curiosidade. Logo, você não busca. Logo, você fica ignorante. Você desconhece aquilo. Você entende? Então, Deus, ele trabalha comigo, com você, desse jeito, de acordo com a nossa curiosidade. E eu comecei a ter curiosidade sobre o jejum. Ano passado, como eu falei para vocês, eu percebi uma inclinação, uma direção de Deus me chamando para começar a jejuar. E eu, sinceramente, não queria. Não queria porque tinha dificuldade. Eu comentei para vocês na primeira quinta que eu pratiquei o jejum intermitente durante muito tempo. Eu ficava muitas horas sem comer, então isso não era uma problemática para mim. E fazer dieta nunca foi um problema para mim. Fazer atividade física nunca foi um problema para mim. Pelo contrário, eu fui criada, desde a infância eu pratiquei atividade, eu fazia inúmeras atividades física, né? Fazia muitas coisas, praticava esporte, sempre fui assim. Mas ano passado eu percebi que o Senhor, embora tivesse, né, começando a indicar para mim, eu estava meio que fazendo corpo mole. Por quê? Porque eu tenho dificuldade, mas porque eu não queria sair da minha zona de conforto. Você entende? Eu falei, meu Deus, lembrei quando eu fazia jejum intermitente. Né? E aí eu lembrei de todo o esforço, de tudo aquilo que precisa ser empregado, e eu falei, não estou afim não. Mas Deus continuou, né, me cutucando.
ele continuou ali falando de uma forma bem singela comigo, de uma forma bem, discreta. Mas eu entendia que era ele. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a assistir as ministrações. Não comecei fazendo jejum direto. Eu comecei a assistir. Eu maratonei todas as ministrações do pastor Luciano Subirá, onde ele falava sobre jejum. Vi a live que ele fez com o médico, comecei a ver várias coisas. O livro eu ganhei, ficou lá fechado, meses fechado, eu só fui abrir esse ano, no início do ano, para eu poder ler o livro. Então, eu comecei assim, mas comecei a fazer o jejum ano passado. Então, eu estou praticando jejum desde o ano passado. Que jejum? O jejum que a gente vai falar hoje? Não. Eu comecei a praticar o jejum intermitente, que é o jejum que nós vamos falar no sábado. Esse jejum aqui que nós vamos falar hoje é segundo as Escrituras, é o jejum com um propósito. Esse jejum eu não comecei, no ano passado. Mas eu comecei a testar meu corpo, eu comecei a renovar a minha mente, eu comecei a me submeter, ao jejum intermitente para que o meu corpo começasse a pegar condicionamento novamente. E hoje estou aí praticando jejum já há bastante tempo, não tenho dificuldade, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, amém, irmãos? Então, hoje a gente vai falar sobre jejum segundo as Escrituras, amém? Em tempos modernos, nós estamos nesse tempo, em tempos modernos, o jejum ele tem sido muito negligenciado. E por ele estar sendo negligenciado, ele é também tratado de uma maneira opcional, de uma forma opcional. Então, não há busca, como eu estava falando para vocês, sobre o que as Escrituras dizem a respeito do jejum. E se não há busca, não há despertamento. Se não há busca, irmãos, não há um avivamento dentro de mim e de você para que a gente pratique certas coisas, para que a gente tenha conhecimento de certas coisas. Então, tudo que se fala é que não é para a nova aliança. Você já ouviu isso? Tudo que nós ouvimos dentro da igreja, tudo que nós ouvimos no corpo de Cristo, na sua grande maioria, graças a Deus, há alguns anos já, o pastor Luciano Subirá, ele foi a primeira pessoa que se levantou na nação, com essa vertente muito forte. Nós temos a Valnice Milhomes, que também sempre falou sobre jejum, mas ela não se dedicou 100% a estar falando sobre jejum, como o pastor Luciano Subirá nesses últimos anos, nesses últimos tempos ele tem feito. Então, tudo que se fala é que não é para a nova aliança. Tudo que a gente ouve é isso, e com isso, o que mais ouvimos são desculpas. Desculpas para não fazer o jejum, desculpas para não praticar o jejum, que estímulos à sua prática. Então, o que nós estamos aqui fazendo hoje, nesses dias todos, Nós estamos simplesmente levantando uma bola para que você e eu venhamos a refletir, venhamos a pensar sobre. O intuito aqui não é obrigar você a fazer nada. O intuito aqui não é impor você a nada, mas é levantar a bola para que você possa pensar sobre o assunto. Amém, irmãos? Então, a primeira pergunta que é muito falado, que é muito mal entendido, essa pergunta, na verdade, é de um mal entendimento. A primeira pergunta que eu quero responder junto com você aqui, a gente passear um pouquinho, a gente conversar um pouquinho, a Bíblia ordena a prática do jejum? O jejum, ele é uma ordenança bíblica. Nós vamos ver, irmãos, que existem algumas instruções nas Escrituras que elas são obrigatórias. São ordenanças. Amém? Nós vamos ver nas Escrituras isso. Outras, embora soe como opcional, nós também vamos ver o quê? A expectativa de Jesus que a gente faça. A expectativa de Deus que a gente faça. Percebe? Então, o jejum está nessa categoria. Que categoria? A categoria de algo que não é obrigatório, que não é uma ordenança,
mas que o Novo Testamento e o próprio Cristo ensinou de uma maneira muito clara que ele tem expectativa que eu e você façamos. Há um tempo atrás, eu não lembro se foi num culto jovem, mas eu já falei sobre isso aqui na igreja, acredito, para a igreja toda, né? Sobre votos. O que são os votos? Os votos não era algo que Deus obrigava as pessoas a fazer. Amém? Mas eram coisas que voluntariamente as pessoas praticavam, as pessoas faziam. E o fim daquilo era o quê? Agradava ao Senhor. Porque, embora não era uma obrigatoriedade, era algo de um coração voluntário. Então, aquilo agradava a Deus. Tanto agradava a Deus que Deus regulamentou os votos. Vou parafrasear, tá? Porque não é o fim aqui. Mas vou parafrasear. É tipo assim, Deus falando com o povo, já que vocês querem fazer, então vamos fazer com ordem? Vamos fazer direito? E aí ele vai e regulamenta. Existe a lei para os votos. Então, era uma coisa que o homem fazia. Por exemplo, o Daniel fez um voto ao Senhor. Não é verdade? Então, a gente tem alguns votos, algumas coisas que é o quê? Que expressa o quê, irmãos? Que expressa o nosso livre-arbítrio. Amém? Uma coisa que eu sempre falo aqui na igreja também, sobre a adoração, por exemplo. A adoração, ela só é considerada legítima, ela só é considerada genuína, porque eu tenho a escolha de não fazer. Amém? Então, nós não somos obrigados a adorar a Deus. Porém, nós entendemos a importância de adorá-lo. Amém? E por que nós fazemos isso, irmãos? Por amor a Ele, porque nós entendemos a sua importância. E aí nós chegamos num ponto máximo aqui. Não máximo, mas aqui eu não quero ser redundante de falar. Nós chegamos no ponto importante, que é o quê? A importância. Amém? Então, olha só, eu estou dizendo para você que a adoração, por exemplo, estou te dando um exemplo de algo que eu e você praticamos, mas que não é algo imperativo. Não é algo que Deus ordenou, é algo que eu e você fazemos por escolha. Nós adoramos a Deus por escolha, e isso é o que torna a adoração íntegra e genuína, legítima. Amém? Então, nós fazemos por quê? Porque amamos a Deus. Nós fazemos porque nós entendemos a importância. Então, importância é o ponto. O jejum, por exemplo, ele não é falado ou estimulado. Por quê, irmãos? Porque para muitos não tem importância. Eu só busco aquilo que me importa. Eu só tenho curiosidade, como nós começamos falando lá no início, sobre aquilo que me importa, sobre aquilo que eu me importo. Eu vou gerar curiosidade sobre algo que me atrai, algo que me importa. Algo que não me importa, que eu não estou nem aí, eu não vou buscar. Não vai ter a minha atenção. E o jejum, infelizmente, ele, por muitos anos, por muito tempo, ele caiu nesse lugar de ser descartado, nesse lugar de não ter importância. Amém? Amém, irmãos? Então, voltando aqui. A Bíblia ordena a prática do jejum. Para a gente poder começar a responder sobre isso e entender, a gente precisa ir para o início. Lá no Antigo Testamento, os judeus, eles praticavam o jejum de forma obrigatória. Apenas uma vez, ao ano, que era no dia chamado Dia da Expiação. Então, no dia da expiação, e esse dia foi um dia instituído por Deus, os judeus eles eram obrigados a praticar o jejum. Lá em Levíticos, você não precisa abrir, mas Levíticos 23, 26 e 27 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 desse mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Um ponto importante aqui é que o jejum aqui, ele está como? Ele está sendo colocado como
como afligireis a vossa alma. Amém? Então, o ato de afligir a alma, ele era um ato compulsório. E você vai ver na palavra, se você for para lá, se você estudar, se você for se aprofundar, você vai ver que quem não fizesse, morria. Quem não fizesse, era morto. Amém? Então, esse afligir a alma aqui, é importante a gente destacar que não se trata apenas dos sentimentos. Por quê, irmãos? Porque se tratasse apenas dos sentimentos, se a Bíblia estivesse falando apenas de afligir a alma com respeito a sentimentos, como que se saberia quem se afligiu e quem não se afligiu? Uma vez que quem não tivesse se afligido seria morto. Não ficaria muito subjetivo? Você está entendendo? Então, por que eu estou falando isso? Porque não está relacionado apenas aos sentimentos. Amém? Esse afligir a alma. Então, existiam sim outros tipos de abstinência, mas o dia da expiação se tratava exclusivamente de jejum. Tanto que esse dia ele ficou conhecido como dia do jejum. E Jeremias fala sobre isso. Jeremias 36:6, ele vai dizer: entra, pois, tu e do rolo que escreveste, segundo o que eu direi, lê todas as palavras do Senhor, diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. E também as lerás diante de todos os de Judá, que vêm das suas cidades. Nós vamos ver que Paulo, o apóstolo Paulo, também fez essa citação posteriormente, sobre o dia do jejum. Onde nós vemos isso no Novo Testamento? Em Atos 27:9. Paulo vai dizer: depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum. E aí a narrativa bíblica continua, mas eu quero pegar só esse pedacinho, esse trechinho aqui, para te dizer que tanto, não era uma abstinência somente de outras coisas, ou uma aflição somente de alma. Ele estava falando de jejum que foi tratado posteriormente como dia do jejum. Amém, irmãos? No Pentateuco não existe palavras que vão... Não existe nenhuma palavra a respeito do jejum. Por exemplo, jejum, jejuar. Nós não vamos ver isso no Pentateuco, essas palavras no Pentateuco. Então, elas apareciam de forma ambígua. Amém? Como vimos aqui, afligir a alma. Então, esse afligir a alma quer dizer, diz respeito ao jejum. Ainda no Antigo Testamento, nós vamos ver muitos exemplos de jejum. Muitos, irmãos, muitos, inúmeros exemplos de jejum. Isso eu vou trazer no domingo pela manhã para vocês. Nós vamos ver vários tipos de jejum. Duração, forma. Amém? Então, nós víamos no Antigo Testamento, nós vemos, na verdade, muitos exemplos de jejum. Nenhum em resposta, contudo, a uma ordenança. Amém? E houveram momentos em que o próprio Deus convocou jejuns. Então, mesmo se vendo a prática do jejum na Antiga Aliança, nenhum deles eram ordenanças, a menos aqueles que o próprio Deus convocou e o dia da expiação, como nós vimos. Então, por exemplo, essa referência você pode achar lá em Joel 1:13 e 14. Amém? Algumas coisas eu vou citar para você, porque a gente tem muita coisa para ver hoje, tá bom? Para a gente poder ganhar tempo. E no Novo Testamento, do mesmo modo que lá no Antigo Testamento nós não vemos uma ordenança ao jejum, aqui no Novo Testamento também nós não encontramos. Amém? Textos onde nós vamos encontrar no imperativo, tipo, orai, jejuai. Não vamos ver o jejuai no imperativo como nós vemos orai, por exemplo. Amém? Porém, nós vamos ver, inúmeros textos no Novo Testamento que falam acerca do jejum. Amém, irmãos? Mesmo que não estejam no imperativo. E aí é que mora o perigo. É
dessa forma de interpretação que surgiu então os inúmeros perigos que nós caímos como igreja ao longo dos anos, né? Muitos pegam esse fato e dizem o quê? Não só dizem, mas ensinam o quê? Que por não haver uma ordenança específica sobre o jejum, logo nós não devemos jejuar. Amém? Nós não temos a necessidade de jejuar. Mas quando nós analisamos com cuidado os ensinos, né, e principalmente de Jesus, nos deparamos, irmãos, com o quê? Com aquilo que eu falei no início, que Jesus esperava e espera que eu e você jejue. E aí eu quero abrir com você o texto máximo, né, sobre isso, que está lá em Mateus. Abra, por favor, Mateus 6. E nós vamos ver aqui, é desse texto aqui, amém, queridos, que principalmente desse texto que muitos, né, interpretam dessa maneira. Não precisamos jejuar. Então, vamos ver aqui. Mateus 6. Nós vamos ver a partir do 16. Nós vamos ler o 16, o 17 e o 18, tá bom? Você encontrou? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando tiver vontade de jejuar, quando der na telha, olha o que Jesus fala. Tu, porém, quando? Ou seja, ele esperava que a gente fizesse isso. Amém? Até porque, irmãos, o subtítulo aqui, desse trechinho aqui, é como jejuar. Então, alguém que ensina a prática de algo para outra pessoa, e alguém que diz para essa pessoa, quando você fizer, ela não está esperando que você nunca faça. Não é verdade? Então, ele fala, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, embora aparentemente Jesus não tenha dado aqui uma ordem, ele deixa claro a expectativa que ele tinha. Amém, irmãos? Que nós jejuássemos. Então, ele não fala, se vocês sentirem desejo em fazê-lo, se vocês, né, sobrar um tempinho aí, vocês quiserem fazer, não, quando vocês fizerem. Amém? Então, importante aqui, os discípulos de Jesus, estou falando tanto de jejum, né? Os discípulos de Jesus, eles não praticavam o jejum apenas no dia da expiação, por se tratar de uma tradição judaica. Era uma tradição que vem desde lá de trás. Amém? Nós lemos lá em Levítico. Então, era uma tradição. Então, os discípulos de Jesus, meu Deus, os discípulos de Jesus, eles não praticavam o jejum apenas nesse dia, no dia da expiação. Inclusive, Jesus, ele foi questionado. Ele foi questionado pelos fariseus o motivo pelo qual os seus discípulos não jejuavam. Amém? E aí, nós vemos que os fariseus, por exemplo, se gabavam. Por quê? Porque eles jejuavam 2 vezes por semana. Eles jejuavam nas segundas e nas quintas-feiras. 2 vezes por semana. Então, eles tinham essa prática. E aí eles vão lá e indagam o mestre, falam para Jesus, olha, seus discípulos não jejuam. E aí nós vamos ver lá em Lucas, abra comigo, Lucas 5, a resposta de Jesus a esse questionamento. Lucas 5, a partir do 33, a Bíblia vai dizer assim, disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim o dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem oração. Os teus, entretanto, comem e bebem.
Jesus, porém, lhes disse, olha, preste atenção, irmãos, no que Jesus vai dizer. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odre velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornando-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Amém? Eu esqueci de falar no início, irmãos, mas toda esses estudos, né, e essas ministrações, inclusive essa dessa noite, tá dentro desse livro aqui, tá bom? A cultura do jejum. A de hoje está toda aqui, dentro desse livro. A dos dias que tivemos aqui estão, né, dentro desses três livros. Então, eu te encorajo, inclusive, né, durante todo esse período nós falamos que o Renan, hoje ele não está aqui, mas o Renan estaria ali no Verbo Shop para poder pegar, né, sua encomenda dos livros, à medida que você desejasse. Então, eu te recomendo a cultura do jejum, te recomendo, né, o cuidado do corpo, do pastor Luciano Subirá, a cultura do jejum também é dele, e rumo aos 120 anos do Dr. Marshall, Aldrin Marshall, que acompanha ele há tantos anos. Amém, irmãos? Os três são maravilhosos, mas falando do assunto que nós estamos tratando hoje, esse daqui é um guia para a vida toda. É um guia completo para poder desmistificar, para poder você aprender sobre o jejum. Por exemplo, ele tem não sei quantas páginas, então não tem como a gente falar nem 2 dias, tudo aqui. Por exemplo, a respeito desse contexto aqui, ele ensina brilhantemente no livro a respeito desse contexto. Por que Jesus fala sobre odres? Por que Jesus fala sobre vinho novo, vinho velho? Tem todo um contexto. Jesus não falava as coisas por falar. Não falava. Amém, irmãos? Então, aqui, voltando para cá, o que nós estamos aqui falando aqui? Nós lemos esse livro, esse trecho, né, essa porção aqui das Escrituras, nós lemos para poder, porque nós estamos falando do que aqui? Nós estamos falando a respeito dos discípulos de Jesus não jejuarem. E Jesus ter sido indagado pelos fariseus o porquê que os discípulos não jejuavam. Então, aqui, em momento nenhum, você vai ver nesse texto que Jesus, ele é contra a prática do jejum. Você percebe? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas pessoas falam isso. Muitas pessoas falam que o jejum não é para a nova aliança. E isso não é uma verdade. Amém? Então, aqui nós estamos vendo, segundo as Escrituras, que Jesus, quando ele responde aos fariseus, ele em momento nenhum fala, gente, pelo amor de Deus, vocês aí estão praticando jejum para quê? Isso daí caiu. Olha eu aqui. Daqui para frente não precisa mais de jejuar. Não precisa mais praticar jejum. Então, Jesus em momento nenhum ele diz ser contra a prática do jejum ou ele menospreza o jejum. Pelo contrário, ele deixa claro que os seus discípulos passarão a jejuar num determinado tempo. Amém, irmãos? Você viu isso? Ele fala, vai vir tempo que eles jejuarão. E aí, quando é esse tempo, né? Quando ele, Jesus, fosse tirado do convívio dos seus discípulos. É isso que ele fala. Então,
quando ele fosse tirado daquele convívio direto que ele tinha com os discípulos dele, e ele retornasse ao Pai. Um parêntese que eu quero trazer para você. Não era quando, Jesus não estava se referindo ao tempo dos 3 dias entre morte e ressurreição dele. Não era desse tempo que Jesus estava falando. Jesus estava falando do tempo quando ele fosse realmente assunto aos céus. Amém? Nesse tempo, os discípulos passariam, então, a jejuar. Eu trouxe para vocês um comentário histórico, né, cultural da Bíblia, do Novo Testamento, de Craig Kenner. E ele falando sobre a festa, né? Porque Jesus, ele sabia com quem ele estava falando. Ele estava falando com os judeus. Então, ele faz uma alegoria que eles entenderam perfeitamente sobre aquela alegoria, né? Deixa eu só ler novamente aqui. Jesus, porém, disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento? Enquanto está com eles o noivo. Olha a alegoria que Jesus faz para poder os discípulos, os judeus, os fariseus compreenderem do que ele estava falando. Então ele fala: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então, esse comentário bíblico eu achei bem interessante, eu trouxe para a gente aqui. Diz assim: as festas de casamento podiam durar até 7 dias. Dizia-se que a alegria festiva era uma obrigação tão fundamental que os rabinos interrompiam as suas instruções para saudar a procissão dos noivos. Não era permitido jejuar ou participar de outros atos de lamento ou trabalho árduo durante a festa de casamento. Jesus faz uma analogia com sua situação, declarando que seria inapropriado jejuar enquanto ele ainda estava ali. Mais uma vez, a questão é a impropriedade do jejum daquelas circunstâncias. Amém, irmãos? Então, na verdade, eu falei alegoria, mas a palavra certa acho que é analogia, ou ambas servem, né? Então, Jesus, ele faz essa alegoria, ele faz essa analogia sobre o casamento. Por quê? Porque ele estava falando para judeus e ele sabia que os judeus entenderiam. Então, as festas de casamento, elas eram extensas, elas eram longas. E ninguém poderia trabalhar, jejuar, fazer nada nesse período, né? E ainda saudavam os noivos. Ou seja, irmãos, a declaração de Jesus derruba todo o argumento que algumas pessoas falam sobre o fato de o jejum ter sido apenas para os judeus da antiga aliança. Derruba totalmente. E mais uma vez eu falo para você aquilo que eu falei lá no início. Eu não sabia de nada disso. Tudo que eu sempre ouvi na vida é que, aquela coisa. Jejum não é tão importante assim. Irmãos, onde algo não tem importância, não é estimulado. Amém? Você nunca vai ser estimulado a algo que a sua liderança não considera importante. Você nunca vai ser estimulado a algo que o seu chefe não considera importante. Você nunca na sua casa vai ser estimulado a algo que a sua família não considera importante. Nós estamos num seminário, nós estamos no Doutrina em Foco, já estou no seminário, olha só, a expectativa, a empolgação. Nós estamos no Doutrina em Foco, que a gente está falando sobre o cuidado com o corpo, e numa família onde as pessoas não estão nem aí para o cuidado do corpo, as pessoas não são estimuladas. Tanto que se eu for sentar com vocês e perguntar, quem aqui praticou esporte quando era criança? Você só vai me dizer que você praticava esporte se você tinha esse estímulo dentro da sua casa. Eu, por exemplo, tive. Meu pai e minha mãe não praticavam esporte, mas o meu pai ama esporte e ele assistia todos. E eu e meu irmão, nós passamos a assistir. Eu passei a gostar de NBA, de basquete, com o meu pai. Eu passei a gostar de futebol com o meu pai. Eu assistia tênis com meu pai.
Eu assistia muitos esportes. Meu pai via todos, entendia de todos, ensinou pra gente, mas ele mesmo não praticava e nem minha mãe. Mas ele, meu pai, sempre me estimulava, sempre nos estimulava. Teve um tempo que eu corria. E eu já fiz competição, eu já corri competindo, já corri maratonazinhas em igrejas que nós participávamos. E o meu pai lá corria do lado de fora junto comigo. E ele ficava me estimulando. Você está entendendo? Então, no ambiente onde pessoas não se importam com determinadas coisas, você não vai ser estimulado. Logo, você não vai buscar, logo, você não vai desfrutar. Amém, irmãos? Então, a declaração de Jesus derruba esse argumento preguiçoso. Amém? Porque isso é preguiça de nós estudarmos, isso é preguiça de nós buscarmos o que as Escrituras falam, e isso é preguiça para nós sairmos do comodismo, porque, afinal de contas, nós estamos falando de algo que mexe com muita gente, que é comida. Por quê? Porque nós vamos ver, não hoje, mas no domingo pela manhã, que o jejum bíblico é a ausência de alimento. Hoje tem uma moda de jejuar rede social, de jejuar Coca-Cola, de jejuar isso, de jejuar aquilo. Isso aí pode ser somado. Mas o jejum bíblico é a ausência de comida, de alimento. Amém, irmãos? E como o crente não quer saber de largar a comida, não vai se debruçar nas Escrituras para poder saber o que Jesus fala e espera a respeito do jejum. E aí, o que acontece? Nós não somos estimulados, não sabemos e estamos perdendo, irmãos, uma ferramenta poderosa, poderosíssima. Amém? Então, vamos lá. Não há dúvidas, né, que essa instrução, ela foi passada para a igreja. Então, estamos derrubando aqui alguns mitos, alguns tabus. Ah, eu sou obrigado? Não sou. Não sou. Mas, ao mesmo tempo que não sou obrigado, Jesus deixa claro, quando jejuardes. Ou seja, há uma expectativa do céu que eu e você jejuemos. Amém? Nós vamos ver aqui, vimos aqui o quê? Sobre o fato, né, dos discípulos não jejuarem. Então, se eles não jejuaram, eu também não preciso. Por quê? Porque estamos na nova aliança. A igreja não precisa. Primeiro que aqui a nova aliança não tinha sido ainda inaugurada. Nós estamos aqui, se trata de uma transição entre a antiga e a nova. A nova aliança ela é inaugurada quando Jesus ele é ressurreto. Ele morre, ressuscita, é inaugurada a nova aliança. Amém, irmãos? Então aqui Jesus está na antiga aliança, caminhando, trazendo os conceitos da nova aliança. Amém? Então, não há dúvidas que essa instrução ela foi passada para a igreja. Sabe por quê? Porque nós vemos inúmeros textos da igreja jejuando. Amém? Então, vamos ver aqui. Primeiro deles é Atos 13. Abra aí comigo, acompanha aí. Atos 13, a partir do 1. Você está sendo edificado? Amém? Glória a Deus. Eu tenho sido, irmãos, extremamente edificada nesses dias, nesse tempo. Eu vejo, assim, claramente uma mudança na minha vida. Clara mesmo. Na minha vida, no meu organismo, no meu corpo. Nós hoje não estamos falando de um jejum, né, à luz da ciência, como nós vamos falar no sábado, mas é efeito colateral, como o pastor Luciano Subirá fala. Você vai jejuar, né, com um propósito, mas o efeito colateral do jejum, que são todos os benefícios que o jejum traz, vai afetar a sua saúde, vai afetar o seu corpo. Amém? E no que diz respeito à clareza, né, sobre as coisas espirituais, no que diz respeito quando praticamos o jejum com um propósito. Amém? No que diz respeito a experiências com Deus, é outro patamar, é outro campo. Amém? Então, vamos ver aqui. Atos 13, a partir do 1, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando. Amém? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo:
separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra, aqui os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Sabe que tem coisas que a gente lê que passa batido, né? E que quando você está mais focado naquele assunto, não é verdade? Você fala, meu Deus, olha isso. Então a Bíblia fala que servindo eles ao Senhor e jejuando. Depois fala que eles jejuaram novamente. Quando eles foram, então, jejuando, ou dando sequência, né? Dando sequência. Então, jejuando e orando, impuseram as mãos sobre eles e despediram eles. Lá em Atos 14, 23, a Bíblia vai dizer, e promovendo-lhes em cada cidade a eleição de presbítero, depois de orar com jejuns. Olha, preste atenção, jejuns aqui vem no plural. Amém? Então, aqui não está falando jejum, está falando jejuns. Promovendo-lhes em cada cidade a eleição de presbítero, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Preste atenção, a igreja primitiva tinha a prática de orar e jejuar para promover pessoas. Sabe essa bagunça que nós vemos hoje? Ah, é meu amigo, promove. Ah, é meu filho, ah, é minha filha, ah, é meu colega. Não, irmãos, eles tinham seriedade com as coisas. A gente usa a palavra levantar, né? Eles não levantavam as pessoas de qualquer maneira. Eles tinham seriedade com aquilo que eles estavam fazendo. E o jejum fazia parte de uma das práticas, das disciplinas espiritual que acompanhavam os irmãos da igreja primitiva, os apóstolos. Era algo normal, era algo comum. Aí eu te falo, irmãos, existe uma polêmica dentro da igreja semelhante sobre o dízimo. Aí eu te falo, você precisa massificar algo que é tão natural numa cultura que as pessoas já estão cansados de saber, de praticar, de saber como se faz? Você precisa massificar? Não, simplesmente, irmãos, as pessoas já sabem. Mas ainda assim, as escrituras, elas vêm e trazem clareza para nós sobre o dízimo e também sobre o jejum. Amém? Então, alguns dizem que quando Jesus se referiu, né, dias em que o noivo lhes será tirado, a gente está ainda falando sobre isso, tá bom? E aí eu dei bases para vocês que o jejum passou para a igreja, sim. Que a igreja jejuava, sim. Amém, irmãos? Então, alguns dizem que quando Jesus se referiu dias em que o noivo lhe será tirado, ele se referia aos 3 dias da sua morte e ressurreição. Já até falei isso para vocês. E, gente, isso é muito malabarismo. Para você tentar, né, desprezar algo que está tão explícito, está tão evidente. Amém? Então, nós vamos aqui ver outros textos aqui, né, sobre a prática do jejum. E nós vamos ver que era realmente uma prática, não era um ato isolado. Amém? Então, ó, 2 Coríntios 6, a partir do 4. Nós vamos ler do 4 ao 10. Você é crente, né? Amém. Gosta de ler Bíblia. Nós estamos tipo numa aula do Rema, tá, irmãos? Né, Solange? Tipo aula do Rema. É um culto mais com cunho de ensino mesmo, de aula. Então, vamos lá. 2 Coríntios 6, a partir do 4, diz assim: pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade,
na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se tivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Veja bem, Paulo foi o único que mencionou jejum, né, no plural, jejuns no plural. E aí, nessa lista aqui de Paulo, que a gente acabou de ler, nós vamos ver dois tipos de situações aqui. A primeira são adversidades, né, e eu vou citar todas elas para você novamente, ó. Aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos, desonra, infâmia e o rótulo de enganador. A segundo tipo de situação que nós vemos nessa lista é dedicação e comportamento. Então, uma nós vamos ver que ela tem uma linha, que é o quê? Adversidade. A segunda tem uma outra linha completamente diferente, que é dedicação e comportamento. E aí, ó, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que vigílias e jejuns não foram classificados por Paulo, não foram postos por Paulo na lista de adversidades involuntárias. Amém? Você está acompanhando o raciocínio? Amém? Não foi, mas de dedicação e comportamento involuntário. Ou seja, eles praticavam porque eles queriam praticar, mesmo não sendo obrigados. Amém? Nós vamos ver outro texto aqui bastante interessante. Mas, por exemplo, aflições, privações, angústias, açoites, prisões, isso eram tudo involuntário. Foram situações que eles passaram, desafios que eles passaram. Mas quando a gente vem para nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, eu quis fazer. Eu fiz porque eu quis. Eu trabalhei muito porque eu quis. Eu me esforcei muito porque eu quis. Eu ia para as vigílias, eu fiz vigílias. E quando você olha essa palavra vigília, normalmente na palavra, ela está associada à oração. Vigílias de oração. Não é? Vigílias de oração que se eram feitas. Então ele fala, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, eu ando em pureza. Então, ele vai falando no saber, na paciência, na bondade. Tudo isso diz respeito a uma dedicação e um comportamento voluntário. Amém? E o jejum está dentro disso. Mas, para o final, né, desse capítulo aí, não do capítulo, mas do livro de 2 Coríntios, lá no 11, acompanha comigo aí, 2 Coríntios 11, a partir do 23, nós vamos até o 28. Então, segura aí, segura. Dorme não, crente. Amém? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes. Preste atenção no que ele fala.
em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores. Há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Amém, irmãos? Então, nós vemos a frase aqui, em fome e sede, vírgula, em jejuns, muitas vezes. Então, nós estamos falando de um gigante na fé. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, que muitos de nós consideram o cara depois de Jesus. Amém? Um baita gigante na fé. Nós vemos que Paulo jejuava. Nós vemos que Paulo tinha essa prática na vida dele. E ele não fala de jejum, ele fala de jejuns. Amém? Então, alguns usam esse texto para dizer que se tratava de jejuns involuntários. Mas ele separa, você percebe que era a forma como Paulo fazia? Que ele separava a lista de coisas que ele passava entre coisas que eram involuntárias e coisas que eram voluntárias. Novamente é o mesmo padrão, irmãos, daquilo que nós lemos anteriormente. Então, não é possível, né, que se distorça algo tão claro. Você está entendendo? Então, alguns falam sobre isso, né, que se trata de jejum involuntários, mas isso não é possível pela clareza da declaração do próprio apóstolo. Amém, irmãos? Então, Paulo cita jejuns no plural, após ter mencionado fome e sede. Ou seja, a fome e a sede, sim, foram involuntárias. A fome e a sede, sim, foram circunstâncias que ele passou. Se não fosse, irmãos, ele não teria uma vírgula e logo após fome e sede ele citaria jejuns. Amém? Então, a gente sabe que jejum, né, é ausência de alimento. Mas Paulo era um homem inteligente. Ele não ia ficar ali, né? Então, ele falou fome e sede. E ele ainda incluiu a sede. Vírgula, jejuns. Amém, queridos? Então, na NVI, fala assim, ó. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Amém, irmãos? Então, aqui diz respeito ao jejum, né, acrescentado na lista de Paulo, o que deixa claro, né, que ele realizava jejum. Deixa claro que ele tinha essa vida de jejum. Assim como nós vemos, por exemplo, no próprio carta de Paulo aos Coríntios, ele falando sobre a oração em outras línguas. E ele falando que ele orava muito mais do que todos. Amém? Então, vamos lá. Nós vamos ver agora alguns mais versículos, né, sobre o jejum. Quando Paulo se converteu, por exemplo, ele esteve em jejum. Atos 9:9 diz assim, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então, aqui, inclusive, é um tipo de jejum que nós vamos ver no domingo, que é o jejum total, o mais austero de todos eles, que é o jejum que a pessoa fica sem água e sem comida, né? E nós vamos ver por quanto tempo esse jejum pode durar. Amém? Então, aqui, ele esteve sem comer e sem beber. Então, Paulo, ao se converter, ele esteve em jejum. Também, ele jejuou quando ele servia na igreja de Antioquia. Nós lemos isso lá em Atos 13. Nas suas viagens missionárias, quando ele retornou para estabelecer presbíteros em várias cidades, nós também lemos isso. Paulo também praticou o jejum. Nós vimos lá em Atos 14:23, e promovendo-lhes em cada cidade a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns. Amém? Enfim, irmãos, não tem como a gente negar, né, que o jejum ele é algo voluntário, e também não tem como a gente negar que o jejum é sim para os nossos dias. Mesmo que não se tenha, e de fato não se tem, um imperativo, uma ordenança, uma obrigação, mas espera-se que, amém? Jesus espera que a gente jejue. Amém, queridos? Então, esse mesmo apóstolo, ele nos incentivou. Nós estamos falando de quem? De Paulo. Amém?
que praticava jejum, entre muitas outras coisas. Amém? Esse mesmo apóstolo, ele nos incentivou inúmeras vezes nas suas cartas a nós imitarmos ele, como ele também imitava Cristo. Então, essas referências você vai ver. 1 Coríntios 14, 16, 1 Coríntios 11, 1, Filipenses 3, 17, 1 Tessalonicenses 1, 6. São referências onde Paulo fala para nós o imitarmos. Sermos imitadores dele como ele foi de Jesus. E Paulo jejuava. Amém? Vamos para a segunda pergunta, então. Isso tudo foi a primeira pergunta. Tem 10, tá? Para a gente falar hoje, estou brincando. Já olho logo para o pastor, né? Segunda pergunta, irmãos. Podemos falar que estamos jejuando? Eu gosto dessa. Amo essa aqui. Vamos lá, então. Vamos ver isso aqui. Vamos desmistificar também isso daqui. Essa é uma pergunta, irmãos, bem polêmica. E essa é uma pergunta, né, que por causa da declaração de Jesus, que nós já lemos, e vamos ler novamente, lá em Mateus 6. Nós vamos ler aqui, Mateus 6, 16, 17 e 18. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa é uma pergunta polêmica, e essa é uma pergunta mais feita por ignorância e religiosidade do que qualquer outra coisa. Entende? Então, assim, aqueles irmãos que jejuam, por exemplo, não podem falar, porque se falar estão se exibindo. 8 horas da noite de hoje fez 46 horas que eu estou em jejum. Só estou bebendo água. 46 horas. E eu não posso falar, porque senão eu estou me exibindo. Os irmãos não podem falar que estão jejuando. Mas foi isso que Jesus disse? Vamos ver o que foi que Jesus disse? Vamos ver qual era o contexto do porquê Jesus disse o que disse? E vamos ver se ele disse realmente o que andam dizendo que ele disse? Porque andam dizendo aí que Jesus disse algumas coisas, mas que pela palavra não é não. Vamos ver? Então acompanha comigo novamente, Mateus 6, e olha para você ver, né, que daqui a pouco a gente vai entrar. Meu Deus, jejum mata. Não morri até agora e nem vou morrer. Amém? Nem sei quando vou terminar o meu jejum, porque comecei sem prazo para acabar. Estou aí vendo com o mestre, com o meu dono. Amém? Mas vamos lá. Mateus 6, 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de aparecer aos homens. Ó, tô linda e morena. Tá vendo? Não vim para cá toda... aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Irmãos, olha só, afirmar que não podemos comentar que estamos jejuando é falta de conhecimento. Amém? E de interpretação bíblica também. Por quê? Porque Jesus condenou o exibicionismo. Foi isso que Jesus condenou. Eu já falei isso aqui algumas vezes aqui na nossa igreja, né, ministrando em cultos, e isso eu ensino no Rema também, né? Que a antiga aliança tratava com o homem de uma maneira. Que maneira era essa? Tudo muito no tato. Tudo muito no visual. Tudo muito no pegar, no sentir. Por quê? Por causa da condição do homem. Agora, quando a gente fala de nova aliança, irmãos, a coisa ficou mais profunda. Nova aliança, Deus ele já vai tratar no coração. Ele vai tratar com motivações. Por quê? Porque o homem é nascido de novo. Amém? Então, aqui, Jesus condenou o quê? O exibicionismo dos fariseus. Em questão aqui. E em nenhum momento, Jesus, ele proibiu ou condenou, né,
o fato de nós comentarmos uns com os outros que nós estamos jejuando. Em momento nenhum ele falou isso. A nova aliança, ela vai, de fato, tratar sobre motivações. E Jesus é o principal deles. É o principal que vem rasgando os caras, tratando a motivação do coração deles. Vocês lembram daquele texto quando Jesus curou no sábado? Cara, aquilo ali deu pano para manga. E aí Jesus vai e fala, pois é, né? Mas e se uma vaca de vocês caísse, não é assim? Mais ou menos isso, né? Vocês iriam deixar morrer por se tratar de sábado? Então era um bando de hipócrita, um bando de fariseu. E eu quero já te adiantar uma coisa, você que vai decidir fazer prática do jejum, comenta sim, sonde seu coração e comenta, sabe por quê? Porque disso você vai estimular muitas pessoas. Eu recebo, irmãos, todo dia, muitas mensagens no meu Instagram, de pessoas que passaram a jejuar, de pessoas que passaram a se exercitar, de pessoas que me agradecem, de pessoas que me incentivam a continuar, falando a respeito disso, inúmeras. Por quê? Porque por conta do exemplo, porque nós somos exemplo para outras pessoas, nós somos influências para outras pessoas. Já ouvi de pessoas dizendo para mim, Michela, quando eu acordo e não tenho vontade de treinar, eu vou lá no seu Insta. E aí, quando eu vejo que você foi, eu penso, poxa vida, ela foi, né? É esposa de pastor, tem uma criança pequena, tem tanta coisa para fazer e não vai? Por que eu não posso ir? Eu vou. Isso, irmãos, enche meu coração de alegria, não é de soberba, não, é de alegria. Deus conhece meu coração. Agora, deixa eu te falar, ninguém conhece meu coração assim como ninguém conhece o seu coração. Mas deixa eu te dizer, você vai ser criticado. Porque sempre vai ter aqueles que criticam. E eu vou te falar, os que criticam são aqueles que ficam sentados e nada fazem. Não fizeram 12 horas de jejum na vida, nunca fizeram. Nunca fizeram 16 horas de jejum na vida, mas estão lá, ó. Que exibida. Você está entendendo? Então, sempre vão ter aqueles que vão te criticar. Mas você precisa ter inteligência emocional. Amém, irmãos? Você precisa não deixar com que esse tipo de coisa te afete. Para quê? Para você continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Para você continuar se lançando naquilo que você percebe ser um chamado, uma convocação de Deus para você se lançar nesse tempo. E eu sei que, assim como Deus me despertou, Deus vai despertar muitos de nós aqui nessa igreja. Por quê? Porque Deus não joga a conversa fora, gente. Se Ele está tratando sobre isso, é porque Ele tem, olha aí, ó, expectativa que a gente faça, que a gente se envolva, que a gente comece a praticar essas coisas na nossa vida. Amém? Então, vamos lá. Sendo, né, assim, como eu estou dizendo para vocês, como a gente ia saber, sendo assim como? Se eu não posso falar. Se eu não posso falar que eu estou jejuando, se a gente não pode falar que está jejuando, porque é pecado, porque Jesus disse que é pecado, então Jesus, ele falhou, ele pecou também. Porque como que os caras souberam que Jesus jejuou 40 dias? Ele que falou. Porque, afinal de contas, a Bíblia fala que ele estava lá sozinho. Ele estava no deserto, irmãos, sozinho. Passou 40 dias. Provavelmente, quando desceu os caras, Jesus, 40 dias lá em cima, o que o Senhor fez? Estava fazendo. E ele comentou. E ele falou o que ele estava fazendo. Você está entendendo? Então, Jesus foi a pessoa que praticou o maior jejum descrito nas Escrituras, 40 dias. Moisés também ficou 40 dias, mas isso é outra coisa, depois a gente fala sobre isso. Mas, eu só estou falando, né, jogando. Daqui a pouco eu chego aqui e falo, gente, mais um mês. Brincadeira. Mas, enfim, a gente vai conseguir falar sim no domingo pela manhã, porque está dentro dos tipos de jejuns. Então, assim, irmãos, ele praticou. Então, perceba que Cristo, ele nos orientou sobre discrição, mas com respeito a quê? Né? Com respeito a jejuar e orar, dar esmola também, porque isso daí está tudo no combo, tá? Eu peguei uma porção ali, mas são
orientações que Jesus vai estar falando. Sobre orar, a prática do dar esmola, do jejum, e ele vai falando. Então, a gente vai perceber que ele orientou sobre a descrição com respeito a jejuar, orar, dar esmola, em uma demonstração de que, irmãos, de estarmos fazendo ao Pai e não aos homens. Essa é a vertente dos 3 versículos que a gente acabou de ler, que as pessoas distorcem. E que eu, durante muito tempo, quando eu era pequena, né, porque eu fui de igrejas onde se tinha prática, quando eu era pequena, de jejum, então, e minha mãe ensinava a gente a jejuar, mas a gente não podia falar nada, porque era pecado. Se falasse, virava fariseu. Amém? Porque fariseu é que conta. Então, nós temos que levar em conta aqui que essas orientações, elas foram dadas por Jesus num contexto muito específico, num momento muito específico. Que momento era esse? Quando ele estava abordando sobre a motivação de coração, a motivação que estava por detrás da prática. Amém? Ou seja, irmãos, ele estava abordando o quê? O uso errado da prática certa. Amém? Era isso que Jesus estava falando. Ele estava corrigindo, ele estava abordando o uso errado da prática certa. Olha só o que ele fala no mesmo sermão. Preste atenção. Mateus 5,16. Acompanha aí comigo. No mesmo sermão, olha o que Jesus fala. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ele teve um surto e mudou de ideia. Não podia falar, mas agora eu posso? Não podia falar, mas agora ele quer que a minha luz brilhe? Você prestou atenção no que a gente acabou de ler, irmãos? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Olha só, pessoas quando vejam as nossas boas obras, elas glorificam a Deus. Amém? Se Jesus tivesse proibido a notoriedade das nossas boas obras, como seria possível, irmãos, a gente resplandecer a luz diante dos homens? Como? Diante de outras pessoas. Como seria possível os homens verem as nossas boas obras, as boas obras que a gente pratica, se ele tivesse proibido isso? Você está comigo? Você está acompanhando? Eu vou falar exatamente como o pastor Luciano Subirá falou dentro desse contexto. Ele disse assim, abre aspas, penso que o diferencial seja encontrado na parte final da declaração de nosso Senhor. E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Fecha aspas. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que o que está em jogo aqui é o finalzinho do versículo. A glória vai para quem? Quando eu estou falando o que eu estou falando. Amém? Então, quando eu falo, estou jejuando, dei uma oferta para socorrer alguém, a glória vai para quem? É disso que Jesus está falando. Motivação de coração. Amém? Então, a Bíblia fala de pessoas que davam esmola. Dorcas, por exemplo, era uma delas. E você lembra que Dorcas, ela era estimada. Ela era extremamente respeitada. Amém, irmãos? E aí, o que acontece? A Dorcas, ela era uma mulher notável. E ela era uma mulher notável pela fé dela, e ela era uma mulher notável pela prática dela, pelas práticas que ela exercia. A Bíblia vai dizer que ela era notável pelas boas obras e pelas esmolas que praticavam. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, Dorcas era da ação social. Você está comigo? E ela era respeitada, ela era muito notável. Agora, eu te pergunto, isso foi citado, isso foi deixado na palavra? Ou, melhor dizendo ainda, as pessoas iam até ela. Gente, ela era tão amada, tão respeitada, ela era tão notável que ela morreu e o povo pranteou demais. Pedro ressuscitou a mulher. Trouxe a mulher para o convívio da comunidade dos irmãos novamente. Você entende? Então, isso foi citado, né,
e todo aquele amor, aquele carinho, aquele reconhecimento que Dorcas tinha, era para inflar o ego dela? Você acha que era para isso? Claro que não, irmãos. Era para quê? Para estabelecer um padrão de comportamento a ser seguido. Você está comigo? Vou repetir. Era para estabelecer um padrão de comportamento a ser seguido. Então, quando pessoas adotam padrões de comportamento e elas estimulam outras, o fim daquilo ali, o cunho para aquilo ali é o quê? Estabelecer um padrão de comportamento a ser seguido. Amém? 1 Timóteo 5, a partir do 9, diz assim: não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 70 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho, olha só, irmãos, vai vendo, de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Olha, não seja inscrita. Inscrita para quê? Para receber ajuda da igreja. Não seja inscrita viúva, senão que... Aí ele vai falando tudo isso aí. Então, até mesmo para as viúvas receberem, elas precisavam ter sido zelosas, elas precisavam ter praticado boas obras. Agora, como que aquelas pessoas iam saber que essas viúvas tinham sido zelosas, tinham praticado boas obras, tinham socorrido a atribulados, ou seja, dado, esmola a algum necessitado? Como que eles iam saber se elas não pudessem falar? Não saberiam, não é verdade, irmãos? Então, não seria possível. Então, não seria possível alguém ser recomendado pelo testemunho de boas obras se as mesmas nunca fossem vistas. Se as mesmas nunca pudessem ser comentadas, faladas. Então, a questão é motivação de coração. Amém? O que nos explica, irmãos, muito bem explicado, o contraste entre o testemunho da doação de Barnabé e de Ananias e Safira. Porque ambos fizeram publicamente. Você está me entendendo? Por que eu sei que Barnabé fez publicamente? Porque Ananias e Safira ficaram incomodadíssimos com a oferta dele. Foram lá, armaram aquela presepada que você já sabe, entende? Mentiram ao Espírito Santo e morreram. Aqui a gente vê, então, que o problema, o ponto não é, irmãos, se eu posso falar ou não, é com que coração eu falo. Qual é a motivação pela qual eu estou falando? Amém? Então, o ponto é esse. Quem recebe a glória? Amém? Mateus 6, lá no 1 e 2, a Bíblia vai dizer assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, olha só, acerca dessa frase, para serem vistos, por eles, John Wesley, ele faz um comentário bem interessante que eu trouxe para a gente. Diz assim: o simples fato de sermos vistos, enquanto fazemos quaisquer dessas coisas, é uma circunstância puramente indiferente. Mas fazê-lo com o propósito de sermos vistos e admirados, isso é o que o nosso Senhor condena. Amém, irmãos? Então, o exemplo, ele tem grande impacto. E o exemplo, ele precisa ser intencional. Vou repetir. O exemplo precisa ser intencional. O exemplo tem grande impacto e o exemplo precisa ser intencional. Você precisa intencionalmente desejar impactar as pessoas. Você precisa intencionalmente desejar ser exemplo para os fiéis, exemplo para os seus irmãos, exemplo para as pessoas. O próprio Jesus foi intencional
dando um exemplo para os seus discípulos. Nós vemos isso em João 13:14. João 13:14-15 vai dizer assim: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus, ele era intencional. Irmãos, o ministério de Jesus, a vida de Jesus, ele andou sobre a terra de maneira intencional. A intenção dele era agradar o Pai. A intenção dele era, de fato, ser aquilo que eu estava testando o outro microfone mais cedo. Hebreus 1, a partir do 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes aos filhos pelos profetas, muitas vezes, muitas maneiras, nesses últimos dias ele fala através do Filho. Amém? Que é o resplendor da sua glória. Que é quem? A imagem e semelhança, a imagem perfeita de Deus. Amém? Então, Jesus, ele fazia de forma intencional. Então, ele praticava coisas, ele fez coisas de maneira totalmente intencional para dar o exemplo. E aí a gente vai para a terceira e última pergunta da noite. E essa pergunta é: jejum faz mal à saúde? Ou traz algum perigo para a saúde? E a minha resposta para você é: pelo contrário. Amém, irmãos? Pelo contrário. Tem uma frase que eu acredito ser do médico Jason Fung, do livro Código da Obesidade. Eu li tanta coisa, né? E estudei tanta coisa, ouvi tanta coisa, mas eu acredito que essa frase seja desse médico. Há mais pessoas morrendo por comer demais do que pela falta de alimento. Ele é um médico canadense, né, que ele começou a estudar sobre o jejum, e eu trouxe, inclusive, aqui para a gente poder ler junto a visão dele sobre o jejum, né, e algumas coisas que o jejum faz no nosso corpo. Então, olha só, irmãos, o nosso corpo tem toda a condição de passar longos períodos em jejum. Ele tem toda a condição para isso. Por que nós achamos que não? Porque nós habituamos o nosso corpo a comer o tempo inteiro. Mas nós não fomos feitos para comer o tempo inteiro. E até mesmo o conceito de comer de 3 em 3 horas, que as nutricionistas, inclusive eu, por ignorância, passei muitas vezes em consultório, já caiu por terra. Há muito tempo. Por quê? Porque se você dá comida para o seu corpo de 3 em 3 horas, você nunca diminui da sua corrente sanguínea os níveis de glicose, os níveis de insulina. E isso é uma bomba para o nosso organismo. Isso é uma bomba para o nosso corpo. Uma hora, a sobrecarga dos picos de insulina, porque a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que ela é liberada na nossa corrente sanguínea toda vez que a gente come glicose. Por quê? Porque qual é o papel da insulina? Pegar a glicose que está circulante no sangue e trazer para dentro da célula para manter a glicose sanguínea dentro de um padrão. É isso que a insulina faz. Mas se eu e você comemos o tempo todo massa, pão, as farinhas brancas, nos entupimos, e a gente come de 3 em 3 horas, feliz e contente, uma hora a gente vai começar a apresentar resistência à insulina. E você vai ver que você vai começar a ter insulina alta e glicose alta. Por quê? Porque esse mecanismo já está defeituoso. E é aí que surgem as diabetes. E tem-se a diabetes tipo 1, que é o quê? Quando as células beta do pâncreas, elas deixam de produzir insulina. E essa pessoa vai ser eternamente insulino-dependente. Caso, né, não haja uma intervenção divina. E tem o diabetes tipo 2, que é decorrente do quê? Da obesidade e dos maus hábitos alimentares. Entende, irmãos? Então, o nosso corpo, ele tem total condição para poder viver longos períodos em jejum. Você está comigo? 10 horas eu faço 48 horas. E estou vivinha, contente aqui. Fiz atividade física. Por quê? Porque é outro mito que tem que ser caído. Pessoas em jejum não podem se exercitar. Irmãos, pelo contrário, pessoas em jejum
devem se exercitar. Porque o que o corpo pensa quando você está em jejum? Quando você está em jejum, dependendo do tempo de jejum que você está, se você está num nível de jejum prolongado, o corpo começa igual o celular. Sabe quando a sua bateria está acabando? Que o celular ele apaga a luz? Não é que ele ainda não tenha como a luz ficar acesa para poder você ver ali, mas ele apaga porque ele entra no modo economia. Por que ele entra no modo economia? O seu corpo, o nosso corpo, quando a gente está num jejum prolongado, ele entra no modo economia. Porque, irmãos, ele está entendendo que você está precisando, que você não está precisando de energia. Entende? Aí que você está, na verdade, precisando de energia. Então ele entra no modo economia, para poder não gastar demais. Mas se você dá um estímulo para o seu corpo, praticando atividade física, qual é a mensagem que você vai enviar para o corpo? Manda mais energia, porque eu estou gastando, porque eu preciso de energia. Você entende? Então, quem jejua tem total condição de fazer atividade física. Treino pesado mesmo, não tem problema. Por quê? Porque o corpo o tempo inteiro está ali, ó, totalmente conectado, ligado, para poder mandar energia para que essa pessoa, né, continue vivendo. E é muito melhor para praticar atividade física quando você está em jejum. Por quê? Porque quando você não pratica atividade física em períodos de jejum, estou falando de jejum prolongado, tá bom, gente? Não estou falando de jejum de 12, 16, 18 horas e nem de 24. Mas de jejum que ultrapasse isso, tá bom? Então, jejum prolongado, se você não gasta, se você não vai para a academia, se você não mantém um ritmo de trabalho e tudo mais, aí você começa a ficar sonolento, começa a ficar letárgico, aí começa a ter um monte de coisa. Mas se você pratica atividade física, você vai ficar de boa. E aí eu quero abrir um adendo aqui para vocês. Não aconselho, você não vai ver isso nos livros dele, em nenhuma ministração do pastor Luciano Subirá, e muito menos nas minhas daqui para frente, você praticar jejuns sem o acompanhamento de um profissional. Você precisa de um profissional, ou um médico, ou um nutricionista. Nutrólogo, precisa. Não vá ir para Instagram para poder ficar pegando protocolo em Instagram, não. Por quê? Porque o Instagram vai te dar protocolo, mas não conhece a sua fisiologia. Você não fez exame, não conversou com você, não sabe seu histórico. Tem muita coisa aí para a gente conversar até chegar, né, a essa prática. Até porque você precisa preparar seu corpo para isso. Você precisa saber exatamente o que você precisa comer depois de um jejum prolongado, porque senão você vai acabar com você mesmo. Entende? Então, não é brincadeira, não. Amém, irmãos? Então, aqui, ó, não existe nada na ciência, nada, que comprove que um indivíduo saudável não possa jejuar. Não existe nada. E Deus, irmãos, em sua palavra, jamais nos orientaria a fazer alguma coisa que fosse maléfico para a nossa saúde. Que fosse trazer a gente para um campo de morrer, né, de se desesperar. Então, essa história, vai comer, menino, vai comer, menina. Isso daí é ignorância, falta de conhecimento. Amém? Deixe em paz seu marido, sua esposa jejuar. Felipe já sabe, nem me oferece nada. Hoje me ofereceu café. Aí eu falei, não quero não, amor, obrigada. Mas café quebra o jejum? Eu falei, não quebra não, mas ainda assim eu não quero. Obrigada. É só o que ele me oferece, café, água pura, entendeu? Mas deixa a pessoa, em nome de Jesus, amém, irmãos? E você está sendo exposto ao ensino para que você possa, então, né, libertar o seu cônjuge e se libertar também. Amém? Sofia hoje chegou lá no quarto com um bilhetinho, achei tão lindinho que eu compartilhei lá no Insta. Ela sabe que eu estou jejuando, então ela chegou lá, mamãe, tem que te contar uma novidade. Aí ela assim, eu falei, é uma surpresa para a família toda. Uma surpresa minha. Aí eu falei, fala. Ela, olha aqui. Aí estava escrito assim, de Sofia KB. Aí ela colocou assim, quer ver? Deixa eu ver aqui, gente, que eu achei tão bonitinho. Deixa eu ser babona um pouquinho, tá? De Sofia KB, já estou concluindo.
Aí eu até botei assim, tradução, né? Ó, de Sofia KB, família, estou em jejum com G e não vou comer amanhã. Aí eu falei para ela assim, filha, você não vai comer? Não. Aí daqui a pouco ela, só salada, mamãe. Mas eu não vou comer arroz, feijão, não vou comer, só salada. E depois que eu comer a salada, eu vou comer mais um negocinho. Aí ela começou, sabe? Mas eu achei tão bonitinho, sabe, irmãos? Então, assim, queridos, Deus não iria trazer para a gente, né, nenhum risco. E como tudo na vida, existem sim algumas exceções. Então, existem algumas exceções, pessoas que não podem praticar o jejum. Quem são essas pessoas? Pessoas enfermas, pessoas que estão com algum tipo de doença, grávidas, lactantes. Os diabéticos, eles precisam de um acompanhamento médico ou de um nutricionista para poder eles fazerem. Não é que eles não possam, mas eles precisam de um acompanhamento. Amém? Contudo, irmãos, deixa eu te dizer, as exceções não anulam a regra. Amém? Então, estou diante de pessoas saudáveis. E que tem, e de alguns, inclusive, que tem bastante coisa para gastar no jejum. E que de forma nenhuma vai cair duro na rua. Está me entendendo? Então, bora praticar o jejum. Então, importante, irmãos, jejuns especialmente prolongados, eles devem ser acompanhados, já falei, né, por médico ou nutricionista. Eu quero terminar falando só sobre isso daqui, tá bom? Lendo para vocês essa observação desse médico canadense que eu citei ainda há pouco para vocês. Então, olha o que ele fala a respeito do efeito do jejum no corpo humano. Lembrando que no sábado, a gente vai falar muita coisa, e isso que eu vou citar aqui para vocês, eu vou falar já dentro de uma abordagem mais científica mesmo, tá bom? Mas, embora seja científico isso aqui, mas a gente vai explorar mais. E sábado o papo vai ser somente científico. O que a musculação faz no corpo da gente cientificamente? O que os últimos e mais atuais, né, artigos e testes e pesquisas falam sobre os benefícios da musculação, o impacto do sono. Vamos falar sobre nutrigenética, epigenética. Que nome você vai entender, porque vou te explicar bonitinho, você vai saber, inclusive, falar para os outros aí na rua o que é o quê, tá bom? Mas olha só, a glicose e a gordura são as principais fontes de energia do corpo. Quando a glicose não está disponível, o corpo se ajusta para usar a gordura, sem qualquer prejuízo à saúde. A transição do estado alimentado para o estado de jejum ocorre em várias etapas. Alimentação. Durante as refeições, os níveis de insulina aumentam. Isso permite a absorção de glicose por tecidos como o músculo ou o cérebro para uso direto como energia. O excesso de glicose é armazenado como glicogênio no fígado. Nós vamos ver aqui uma outra etapa, ó, a fase pós-absorção. De 6 a 24 horas após o início do jejum, os níveis de insulina começam a cair. A quebra do glicogênio libera glicose para a energia. Os depósitos de glicogênio duram aproximadamente 24 horas. Uma próxima etapa, gliconeogênese. 24 a 2 dias, o fígado fabrica nova glicose a partir de aminoácidos e glicerol. Em pessoas não diabéticas, os níveis de glicose caem, mas permanecem dentro da faixa normal, ou seja, não dá hipoglicemia. Amém? Uma próxima etapa, cetose. 1 a 3 dias após o início do jejum, a forma de armazenamento de gordura, os triglicerídeos, é decomposta na espinha dorsal de glicerol e 3 cadeias de ácidos graxos. O glicerol é usado para gliconeogênese. Ácidos graxos podem ser usados diretamente para a produção de energia por muitos tecidos no corpo, mas não pelo cérebro.
Corpos cetônicos são capazes de cruzar a barreira hematoencefálica, são produzidos a partir de ácidos graxos para ser usado pelo cérebro. As cetonas podem fornecer até 75% da energia usada pelo cérebro. Inclusive, os últimos estudos apontam que elas são as melhores fontes de energia para o cérebro, ao invés do açúcar, porque o açúcar causa demência. Amém? Os dois principais tipos de cetonas produzidas são o beta-hidróxido butirato e o acetoacetato, que podem aumentar em mais de 70 vezes durante o jejum. Mais uma etapa, fase de conservação de proteínas, porque também é um mito. Eu gosto, né, de atividade física, estou malhando, não sei o quê, vou fazer jejum, vou perder massa muscular. Isso não é uma verdade. Então, após 5 dias, altos níveis de hormônio do crescimento mantêm a massa muscular e os tecidos magros, que é o músculo. A energia para a manutenção do metabolismo basal é quase totalmente obtida pelo uso de ácidos graxos livres e cetonas. Níveis elevados de neuropinefrina, que é a adrenalina, evitam a diminuição da taxa metabólica. O corpo humano é bem adaptado para lidar com a ausência de comida. O que estamos descrevendo aqui é o processo ao qual o corpo é submetido para passar da queima de glicose em curto prazo para a queima de gordura em longo prazo. A gordura é simplesmente a energia de alimentos armazenada no organismo. Em tempos de escassez de comida, o alimento armazenado, gordura, é totalmente liberado para preencher esse vácuo. O corpo não queima músculo para se alimentar até que todos os depósitos de gordura sejam usados. Então, no domingo, nós vamos falar sobre os efeitos do jejum, propósitos do jejum, formas e tipos de jejum e sua duração e a forma correta de se jejuar. Amém, irmãos? Aleluia. Você pode ficar de pé? Você foi edificado essa noite? Glória a Deus. Busque informação, compre o livro, leia o livro. Eu também estou à disposição para tirar qualquer dúvida sua, né, para a gente poder caminhar e entrar dentro desse campo aí, desse terreno desconhecido, né, para a maioria de nós, mas que nós vemos pela palavra, não tem como eu falei, trazer tudo, mas nós vemos que todas as vezes, na antiga aliança, por exemplo, que Deus se moveu e houve um grande avivamento, antes o povo orava e jejuava. Nós vamos ver que na nova aliança, antes dos irmãos viverem grandes coisas em Deus, eles oravam e jejuavam. Amém, irmãos? Então, assim como nós estimulamos e falamos para as pessoas, para elas darem esmola, ou, né, esse termo esmola, a gente, né, na nossa cultura, parece pejorativo, mas ajudar necessitados, ajudar as pessoas. Assim como a gente estimula as pessoas a orarem, assim como a gente estimula tantas coisas, nós precisamos também passar a estimular o povo a orar, a jejuar. Praticar o jejum e também, né, estimular as pessoas. E só uma observação. Não estimule as pessoas a fazer aquilo que você não faz, porque não dá certo. Amém? Se torne alguém apto. Se torne alguém que tenha condições de ajudar as pessoas. Como? Praticando, fazendo. Amém, irmãos? Você pode fechar seus olhos? Pai, nós te damos graças por essa noite. Te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor trouxe para nós.